Olá, tudo bem? É um prazer poder estar com vocês mais uma vez aqui no nosso canal Serviço Cristão. E eu fico muito grato pelas visualizações de vocês. A partir deste vídeo vai estar iniciando uma nova série que a gente vai estar colocando aí no YouTube nos domingos, tá certo? Essa série tem como tema Revelações Divinas. Nós iremos fazer alguns domingos especiais e eu tenho certeza que essa série vai ser muito relevante para a sua vida. Mas faz o seguinte, não se esquece de se inscrever aí no nosso canal, de ativar o sininho para que você não perca nenhuma notificação a respeito do nosso canal. E se você gostar do nosso vídeo também, deixa aí um like, beleza? Eu queria fazer outro pedido para você. Nós também temos o nosso perfil lá no Instagram e vai estar aparecendo aqui o endereço. Então, clica lá, segue a gente lá no Instagram, porque todos os dias também vai ter postagens lá muito espirituais, muito profundas. E eu tenho certeza que Deus vai estar falando muito com você por meio das mensagens que estão lá no Instagram. Muito bem, essa série, ela fala a respeito de alguns temas proféticos, tá bom? E eu tenho certeza que você vai amar muito assistir essa série. Portanto, você está convidado a não perder nenhum vídeo dessa série. Eu vou pegar aqui a minha Bíblia. Se você tiver uma Bíblia aí também, eu queria convidar você para pegar a sua Bíblia. De repente você não está tendo acesso à Bíblia agora, mas quando você tiver a Bíblia, faz o seguinte: ao assistir esse vídeo, anota os textos aí. Quando você finalizar o vídeo, de repente você estiver em casa, vai que você está no trabalho, ou então está a caminho da faculdade, da escola, do trabalho. Assim que você chegar em casa, você confere lá. Porque é importante, vocês ouviram o que eu estou falando, é claro, mas é importante também vocês conferir, deixar que o Espírito Santo interpretem para vocês à luz daquilo que vocês estão pesquisando também. Muito bem. Hoje eu queria contar a história do rei Nabucodonosor para vocês. O rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. E este sonho, a Bíblia fala que perturbou muito ele. E a Bíblia relata o seguinte a respeito deste evento na vida desse rei. A palavra do Senhor declara no livro de Daniel, no capítulo 2, no verso 1. Mas eu estou esquecendo de um porém. A gente não pode iniciar o estudo da Bíblia sem antes dedicar um tempo para estar falando com Deus, tá certo? Então aí onde você está, eu queria convidar você para orar. Feche os seus olhos, fique à vontade onde você estiver. Eu vou fechar os meus olhos aqui, se você quiser pode fechar os seus olhos aí também e vamos falar com Deus pedindo a bênção dele sobre o estudo da sua palavra. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por este amigo, por esta amiga que está vendo este vídeo neste momento. E eu não quero, Senhor Deus, que eles vejam esse vídeo e que não encontrem algo que seja relevante para as suas vidas. Portanto, não deixe de falar com cada um deles também. Nos dê a tua bênção sobre a leitura da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Daniel, no capítulo 2, no verso 1, a palavra de Deus declara o seguinte: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhe o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Diz mais: os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Verso 5. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturos. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos e lhes daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem, percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que,
podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Veja só, a partir desse momento estava despontando uma grande crise no Império de Babilônia, porque o rei Nabucodonosor ele estava grandemente perturbado acerca de um sonho que havia tido, mas não lembrava desse sonho. E para supostamente resolver esta crise que estava iniciando em Babilônia, o rei convida os magos, os encantadores e os caldeus. Só que, entenda, estes homens perceberam a inutilidade deles a partir do momento que o rei pediu para que fosse revelado para eles, por meio destes encantadores, magos e caldeus, o sonho e a sua interpretação. Mas eles não podiam fazer isso. Isso não estava a seu alcance. Apesar deles praticarem a feitiçaria, praticarem a magia, praticarem a manipulação, supondo que suas táticas, que seus métodos atenderia às exigências do rei. Só que não foi assim. E como resultado de sua inutilidade, o rei ele decretou que todos os sábios da Babilônia fossem mortos. Por quê? Porque não servia para nada. O rei simplesmente estava pagando um salário desnecessário para essas pessoas, porque no momento em que o rei mais esperava, eles não tinham condições de atender às suas necessidades. Veja só, o que é que nós aprendemos com isso? Jesus falou nos evangelhos que no mundo existem muitos falsos profetas, pessoas que se escondem por trás da palavra de Deus, que pregam a Bíblia de forma distorcida, mas que não falam a verdade. Eu fico pensando como é que, num século que a gente vive, as pessoas ainda acreditam, por exemplo, na feitiçaria, acreditam na macumbaria, porque lá na Bíblia, no capítulo 18 do livro de Deuteronômio, no versículo 10 ao verso 12, a Bíblia condena essas práticas. Deus ama essas pessoas, porque Jesus morreu por elas também, mas condena as suas práticas de feitiçarias. Então não é certo consultar os mortos. Os caldeus faziam isso, consultavam os mortos, mas os mortos não têm participação nenhuma do que acontece aqui na terra. Como mencionei, como resultado de sua inutilidade, do fato de não saberem o que o rei havia sonhado, o rei decretou todos os sábios da Babilônia fossem mortos. Nessa lista estava também Daniel. Embora Daniel não houvesse presenciado o momento em que os sábios se apresentaram diante do rei da Babilônia para ouvir o que o rei tinha para dizer para ele. E o rei comissionou um dos seus oficiais, chamado de Arioque, para ir até a casa de Daniel, pegar Daniel, seus companheiros, e ali eles iam ser encaminhados ao extermínio. Agora eu fico perguntando, Daniel e os seus amigos estavam sendo injustiçados. Eles estavam sofrendo injustiça. Se fosse conosco, eu pergunto, qual sua reação quando você sofre de alguma injustiça? Quando você é injustiçado por alguém? Quando você vê o sofrimento que infelizmente atormenta tanto o nosso mundo? Hoje, por exemplo, enquanto os políticos vivem viajando, fazendo viagens luxuosas, usando dinheiro de cofres públicos, as pessoas honestas trabalham para pagar suas contas em dias, a gente fica alarmado com isso, não é? Quando, por exemplo, existe um tiroteio entre bandidos e entre polícia, e de repente uma criança inocente é atingida por uma bala perdida e tem a sua vida ceifada graças aos atos displicentes de outras pessoas, e os bandidos saem ilesos. Eu pergunto, você acha que esse mundo de fato é um mundo para a gente ficar feliz por viver nele? Porque na verdade, queridos, me entenda, Jesus falou no capítulo 12, versículo 31 do livro de João, que este mundo jaz no maligno. Satanás é o príncipe deste mundo, e o príncipe deste mundo já está julgado. E o trabalho do príncipe deste mundo é matar, roubar e destruir. Portanto, não admita, não entenda que a injustiça é algo que tem que ser visto como uma normalidade dentro do nosso contexto, porque não é. Nós deveríamos ter as nossas vidas pautadas pela verdade e pela justiça, mas pelo contrário, as nossas vidas hoje, infelizmente, são vítimas da falsidade e da injustiça, como resultado de uma nação que, infelizmente, anda no caminho oposto àquilo que Deus quer para ela.
Veja só, como é que deve agir o cristão perante as crises de injustiça? Eu creio que Daniel, como um jovem que temia a Deus, ele chegou para Arioque e falou assim, o que é que está acontecendo? Gentilmente ele chegou para Arioque, conversou com aquele rapaz e pediu para ser introduzido na presença do rei. É assim que nós devemos agir, porque veja só, o grito não vai resolver um problema, a murmuração não vai resolver um problema, o desespero não vai resolver um problema. Portanto, é importante que diante das injustiças a gente tenha calma, a gente seja prudente, a gente seja manso. Diante das pessoas que nos oprimem, a gente precisa também amar essas pessoas e apagar o mal com o bem. Porque Jesus falou assim, orem pelos seus inimigos, orem pelas pessoas que perseguem vocês. Porque é muito fácil orar por uma pessoa que a gente ama, mas a gente precisa também interceder por aquelas pessoas que nos perseguem. E nunca pagar o mal com o mal. A Bíblia fala que nós não devemos ficar devendo nada a ninguém, exceto o amor, e sempre pagar o mal com o bem. Outra atitude que deve o cristão tomar em meio às injustiças é essa daqui, veja só. Nós temos que orar mais. Veja só qual foi a atitude de Daniel, no versículo 17 ainda do capítulo 12. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então a reação de Daniel foi simples. Ao invés de gritar, de espraguejar, de clamar publicamente, dizendo que estava sendo injustiçado, Daniel se retirou para a sua casa, comunicou o caso aos seus amigos, eles pararam para orar e depois Daniel foi dormir. Portanto, nós temos que orar, e não basta apenas orar, nós temos que aprender a confiar em Deus. Foi isso que Daniel fez, foi orar e depois foi dormir, confiou em Deus. E sabe o que aconteceu? Como resultado do fato de Daniel descansar nos braços do Senhor, como resultado da fé que Daniel possuía no Senhor, olha o que acontece. Verso 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Para nós, seres humanos, pode ser impossível que você tenha o mesmo sonho que eu tive um dia. Mas para Deus não há impossíveis. É isso que a Bíblia fala. E Deus deu a Daniel o mesmo sonho que o rei Nabucodonosor tinha tido. Agora Daniel lembrava, e Daniel não sabia apenas do sonho, mas também sabia da interpretação do sonho. E imediatamente Daniel revelou para o rei o segredo de se obter as respostas aos mistérios que a vida nos reserva. Por exemplo, verso 27 e 28 diz assim: Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estava no teu leito são estas. Percebe? Daniel chega para o rei agora e fala: Olha, rei, não há mortal sobre a terra que possa revelar o sonho para você. Os magos, os encantadores e os caldeus não estavam errados quanto a isso. Eles só estavam buscando as formas erradas de receber uma resposta àquilo que o rei exigia. Porém, eu fiz diferente. Ao invés de manipular a água, manipular a víscera de animal, de pedir a ajuda aos astros, eu pedi, bendisse e orei ao Deus do céu. E o Deus do céu me revelou. Então, queridos, entenda, só Deus é capaz de nos mostrar os mais belos e lindos planos que Ele tem para nós. Deixa eu antecipar alguma coisa para você. O que Daniel falou para o rei era tão somente um grande evento que ocorreria durante toda a história da Terra. Ou seja, Daniel revelou para o rei que Deus havia revelado para Daniel falar para o rei que o sonho do rei indicava 2.500 anos de história, desde os dias de Daniel até os nossos dias. Isso significa que nós também fazemos parte do plano de Deus. Veja só, no versículo 28, a palavra do Senhor reserva um detalhe muito interessante. Olha só, o que há de ser nos últimos dias. Deus revelou para Daniel que Daniel deveria falar para o rei o que haveria de ser nos últimos dias. Que últimos dias são esses? Segundo o livro de Daniel, os últimos dias que nós estamos vivendo, os últimos dias a que ele estava se referindo, são os nossos dias. O que isso significa? Que diante de tantas injustiças, que diante de tantos governos corruptos,
que diante de tanta crise espiritual, moral, econômica, social, financeira, Deus, nos últimos dias, está revelando um reino que não será jamais corrompido e que Cristo será o governador deste reino. E o mal nunca mais se levantará uma segunda vez. Então, o que Deus quer para você e para mim é que nós, hoje, tomemos a decisão de fazer parte deste reino, de alimentar esta esperança. Porque assim como todos os eventos da Bíblia, descritos na Bíblia, eles já aconteceram e mostra a veracidade da Bíblia, o reino de Deus também é verdadeiro e o Senhor retornará para nos buscar para que a gente faça parte desse reino também. Talvez você esteja passando por algum problema grave, esteja passando por alguma crise, esteja sendo injustiçado por causa de alguma situação, mas o certo é, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós vamos finalizar por aqui, mas tem um convite para você. Aí onde você está, você pode atender esse convite. E o convite é, você aceita o chamado de Deus para você se preparar para poder fazer parte desse reino, onde não haverá mais injustiças, onde não haverão mais opressões, mais desigualdades. Se você tem o desejo de fazer parte desse reino e deseja se preparar para ele, eu queria orar com você. Eu vou fechar os meus olhos aqui, você fecha os seus olhos aí e nós vamos orar. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, pela esperança da salvação e pela esperança de um mundo onde não haverão mais injustiças. Abençoe todos os que estão vendo este vídeo neste momento, cada um dentro dos seus contextos, cada um tem suas lutas, mas eu oro para que o Senhor atenda cada um em suas necessidades. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, Deus abençoe sua vida e não esquece de se inscrever no nosso canal, de curtir esse vídeo se você gostou, de ativar o sininho e de curtir a nossa página no Instagram. Até o próximo vídeo, fica com Deus.